Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre a escolha de Deus a respeito de pessoas. E Deus escolhe pessoas que certamente nós não teríamos coragem de escolher. Aliás, Deus escolhe pessoas cujas quais nós não gostaríamos nem de conviver com elas. O critério de Deus a escolher pessoas pode parecer esquisito demais, estranho demais para todos nós. Mas nós vamos olhar 4 textos e entendemos que cada pessoa carrega consigo um potencial, mesmo que esse potencial não consiga ser visto. E muitas vezes, ao ser visto, ele não é apreciado por pessoas. Muitas vezes esse potencial, quando está em alguém, na verdade outras pessoas até acreditam que ele está no lugar errado, mas Deus não comete erros, ok? Nós temos e precisamos entender que quanto mais rápido descobrimos esse potencial e colocarmos esse potencial em ação, vamos cumprir os critérios e a vontade de Deus. Então eu vou te mostrar 4 pessoas que provavelmente você jamais escolheria e não seria capaz de enxergar nelas o potencial que Deus viu. A primeira delas está em Marcos, capítulo 5, verso 2. Coloca para mim, por favor. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, desperta em nós o nosso chamado, a nossa missão, é o que nós te pedimos nesta noite. Toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, essa é uma história que já começa de forma estranha. No capítulo 4, no verso 35, Jesus vai convidar seus discípulos a ir ao outro lado do mar da Galileia. Isso provavelmente não soa muito agradável aos seus discípulos. Por quê? Porque é a terra dos idólatras, é a terra dos gentios. É a terra das pessoas cujas quais não segue os padrões morais das leis judaicas. Lá não tem o sacrifício, certo? A do cordeiro. Lá porcos servem para serem comidos, enquanto os judeus nem criavam, quanto mais comê-los. Mas Jesus chama esses indivíduos, seus discípulos, para irem do outro lado. E o que ele quer fazer do outro lado? O texto diz, nesse texto, que assim que ele chega do outro lado, está aí, ó, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Provavelmente este homem seria negligenciado por mim, que sou pastor, por você, que é crente, certo? E provavelmente até pelos discípulos. Não há nenhum interesse nesse homem. Por quê? Segundo a Bíblia, ele andava nu. Então ninguém quer conviver com alguém, certo? Que sequer tem condições mentais, ok, cognitivas, para andar nu ou andar vestido, certo? Segundo, ele costuma atacar as pessoas cujas quais ele se aproxima. Terceiro, ele emite sons, uivando como um bicho por onde vai passando. Esse é um cara que provavelmente, se ele fosse escolhido, seria uma escolha dos bombeiros, ou de algum ativista, ou alguém bem inclinado a cuidar de pessoas para removê-lo das ruas, quer para colocá-lo num cárcere, quer para colocá-lo numa casa de tratamento, de repouso, certo? Numa clínica de recuperação.
Essa é a verdade. Ele precisa de remédios, ele precisa de cuidado, ele precisa de roupas. Mas o texto diz que Jesus vai lá só por causa desse cara. E o que ele tem de especial ninguém sabe, só Jesus. Porque o que você tem de especial, às vezes seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos, seu pastor, seu líder, certo? Seu patrão, talvez ele não consiga enxergar. Não há obrigação de ninguém, somente alguém muito maduro, somente alguém muito habilitado a viver nesta terra, procura talentos nos outros. Na maioria das vezes, o que nós queremos é que você descubra seu talento e mostre seu talento para mim. E aí então eu serei capaz de reconhecer o seu potencial e você, então, vai poder ganhar algum benefício. Mas Jesus não. Ele atravessa o mar, vai do outro lado, porque ele quer mudar aquela região. E para mudar aquela região, talvez fosse melhor pegar um de seus discípulos. Mas seria bem estranho para qualquer um de seus discípulos judeus viverem numa terra como Decápolis, ter que lidar com todos os costumes. Eles vão precisar se adaptar. Dificilmente eles teriam condições, certo? Para fazer isso com muita maestria. Então Jesus resolve ir do outro lado para captar um missionário. E quem é o indivíduo que vai fazer missões em Decápolis? Esse cara. Esse pelado, endemoniado, perigoso, porém, ele carrega consigo algo bem interessante. Ele é extremamente conhecido. Ele é popular. Popular por coisas negativas, é verdade. Popular por adjetivos que muitos de nós não gostaríamos. O maluco, o pelado, o agressivo. Nenhum de nós gostaríamos de ter um adjetivo que ele tem. Mas Jesus não está preocupado com o que ele está fazendo. Está preocupado com o que ele pode fazer. Então mudar a vida deste homem é algo precioso para Jesus. Jesus entra num barco, atravessa, enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, certo? E ele vai do outro lado, desce. E como ele não tem muito tempo, porque tem muita coisa para fazer, o próprio endemoniado já corre na direção dele e diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus então expulsa o demônio deste moço. E quando Jesus expulsa o demônio dele, vamos entender direitinho. Ele toma um banho, troca de roupa, certo? Esquece esse imediatismo nosso. Então Jesus foi lá, é óbvio que não demorou muito, mas libertou o cara. O cara sai daquela condição, provavelmente deu uma melhorada em sua aparência, vestiu uma roupa, está sentado perto de todo mundo agora, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus então se despede de Decápolis. E quando Jesus vai saindo, vão os discípulos e ele também está indo. E ele vai até Jesus e diz: Senhor, o Senhor me leva contigo? Me leva contigo porque ninguém nunca me quis aqui, cara. Eu sempre fui rejeitado nesse ambiente. As pessoas nunca me olharam direito. O único que conseguiu enxergar valor em mim foi o Senhor. Pessoas não têm obrigação de enxergar o seu valor. Deus já enxergou. E a primeira pessoa que Ele quer mostrar o que você pode fazer e quem você é você. Pare de querer a aceitação das outras pessoas e aprenda a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Até porque as pessoas vão seguir este padrão. As pessoas vão te respeitar como você se respeita. Elas vão usar tom de voz, adjetivos, certo? Da maneira que você tolerar. É assim que funciona.
Pode ser o seu patrão, ele pode ser bilionário. Você pode ser o faxineiro e tem um gerente da empresa dele. E ele pode tratar o gerente muito pior se o gerente não souber se posicionar e tratar o faxineiro com muito mais educação, porque o faxineiro se posiciona. Entendeu? É assim que funciona. Ninguém viu o valor dele, então ele quer ir embora daquele lugar. É lógico, eu quero andar com Jesus. Ele diz: Senhor, me leva aí com o Senhor, deixa eu entrar no barco. Jesus falou: não, meu filho, vá para a tua casa, vá para os teus e mostra para ele quão grandes coisas o Senhor fez por você. Volta para casa. Mas agora você não volta mais nu, você volta vestido. Você não volta mais louco, você volta são. Você não volta vazio, você volta cheio. E eu vou mudar essa terra através de você. Dá para botar o capítulo 8 de Marcos? Bota a partir do verso 1, 8:1. Marcos 8. É que eu não tinha pedido esse texto para ele. Certo? Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, chamou Jesus a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que? Isso. E se os deixarem em jejum, né? se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os pães, tendo dado graças, partiu, deu-lhes, certo? E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os partisse, nos pusessem diante dele. Comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, se levantaram 7 cestos. Olha agora. E comeram, e os que comeram era o quê? Quase o quê? Quase 4.000. Estão falando apenas de homens, sem falar de mulheres e crianças. Essa é a segunda multiplicação dos pães. Não confunda com a primeira, certo? Com a musiquinha dos 5 pães e 2 peixinhos. Aqui são 7 pães e não tem o número dos peixes. Tá certo? Porque essa é a segunda multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães acontece em Cafarnaum, em solo judeu, sobrando 12 cestos de resto de pães, simbolizando o ministério de Jesus sobre as 12 tribos de Israel. Segunda multiplicação dos pães é essa, de Marcos, onde o final do capítulo 7 narra o local que ela acontece. Jesus está caminhando, por termos de Tiro e de Sidom, entrando no território de Decápolis por cima, pelo norte de Israel, certo? Em direção à Síria. E ali ele celebra a segunda multiplicação. Essa é a segunda multiplicação. Ela acontece, preste atenção, certo? No ambiente, certo? Que não é dos judeus, por isso sobram 7 cestos, simbolizando o ministério de Jesus às nações, às 7 nações pagãs. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é muito simples. É que 2 anos e meio depois da primeira visita, onde Jesus liberta o gadareno no capítulo 5, ele volta no capítulo 8 para fazer a segunda multiplicação dos pães. Segundo esse texto, depois de 2 anos e meio, tem mais de 4.000 pessoas para ouvir Jesus. E eu pergunto a você, quem foi o missionário que ficou ali pregando nesse período e mostrando um cara que ninguém dava nada para ele? Porque Deus pode fazer através de nós grandes coisas que jamais poderíamos imaginar. Ninguém imaginaria que um cara nu, endemoniado, fedorento, perigoso, seria o maior evangelista daquela região. Posso escutar um amém? Amém. Então você fala para quem está do seu lado: se Deus fez isso com ele, imagina o que pode fazer com você. Para estender isso de uma forma mais ampla, vamos trocar de gênero, porque senão parece que homem é homem. Vamos para uma dona agora. João capítulo 4, verso 7.
Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. É a mesma situação. Jesus está indo da Judéia para a Galiléia, passa por Samaria e essa dona está lá. Você vai encontrar com ele perto do poço. Ela não imagina, é uma dona bagunçada, com a vida esquisita, já casou 5 vezes, já está com outro homem que não é dela. Uma dona modernérrima. É essa dona. Certo? E ela mora em Samaria, a cidade dos samaritanos. Ok? E quem é que vai lá? Jesus. Eu posso te dizer com certeza, se Jesus não estivesse ali, os discípulos não passariam lá. Mas como Jesus está, ele fez pior. Ele ficou fora da cidade e mandou o discípulo entrar. Vai lá e compra comida, que eu vou ficar aqui. Perto de meio-dia vem a dona, coitadinha, tirar água. Cordinha, certo? Cântarozinho. Chegou lá, Jesus falou: dona, beleza, senhora, me dá um pouco d'água. Ela falou: como o senhor ousa falar comigo que sou mulher samaritana? Ele falou: dona, se você me soubesse quem sou eu, você é que me pediria. E eu te daria da água viva. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, a corda e o cântaro está na minha mão. Ele falou: dona, só não está entendendo nada. Quem beber desta água tornará a ter sede, porém daquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Aí a dona gostou, falou: onde pois o senhor tem dessa água aí, que a gente não precisa voltar para beber? Um hidratante que hidrata para a vida inteira. Ele falou: lourinha, vai embora. Não, na verdade, não está entendendo nada do que eu estou falando. Aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. A mulher falou: estou entendendo nada. Ele disse: eu sei. Vamos fazer o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou: marido? Bom, acho melhor a gente continuar falando da água, porque se eu for falar de marido é vergonha. Ele falou: bem verdade, disseste, você não tem marido, porque você já teve 5 e o que tu tens agora não é teu. Ela falou: veja que o senhor é profeta. Ele deve ter falado: é isso que eu estou tentando te mostrar desde o começo. Ela disse: mas os nossos pais adoravam nesses montes, vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém. Jesus disse: ora vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Certo? Porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Isso, nisso quem é que vem? Os discípulos, que foram no mercado fazer umas comprinhas. Eles foram na cidade comprar comida e estão voltando com a sacolinha de compra. E quando eles estão passando, quem é que passa correndo por eles? A mulher. Ele deve ter pensado: esquisito, hein? A dona correndo. Foi lá na cidade ela e falou para os homens que estavam na cidade: aí, rapaziada, estava lá no poço e achei um homem. Pensa os caras. Outra vítima. Ela falou: não, eu achei um homem diferente. Eu achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Os caras devem ter pensado: finalmente alguém teve coragem de falar com a senhora. Ela falou: não sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo. E alguém deve ter pensado: ô dona, se enxerga. A última pessoa que o Messias ou o Cristo ia aparecer era para a senhora. Entendeu? Com o currículo da senhora, uma mulher bagunçada. Fulano já pegou, ciclano já pegou, fulano, certo? Porque o nosso critério é esse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele enxerga em você algo que ninguém consegue enxergar. Ele vê em você: pare de achar que alguém te fez algo, te causou e que isso é o suficiente para te paralisar. Não é, o Senhor sabe quem você é de fato. E está trabalhando o tempo inteiro, sabe para quê? Para curar, para transformar você e para levar você para mudar o seu mundo. A mulher foi lá na cidade e falou para os caras: vem ver, eu achei o Messias. Os caras falaram: vamos lá, não deve ser o Messias, mas deve ser alguém legal. Chegou lá, ela falou: é aquele lá, o chefe dos crentes. Jesus começa a conversar com eles, fica ali durante um período, eles se convertem. E sabe por quê? Porque Jesus enxergou numa mulher o que ninguém conseguia enxergar. Pare de esperar que as pessoas vejam em você o seu valor.
elas não vão enxergar, e pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. Hoje menos, mas por muitos anos, não foram dias e não foram meses, eu enfrentava conversas em torno de meu nome: palhaço, animador de auditório, não sabe nada de Bíblia. Você está entendendo? É apenas alguém que trabalha com entretenimento, um aproveitador, que só olha para dinheiro, que cobra para pregar. Eu tive que ouvir tudo isso a meu respeito, numa intensidade maior, porque eu ainda continuo ouvindo, mas hoje reduzido. Pastor, e o que o senhor faz com isso? Com isso eu faço o que o meu tio me ensinou, quando eu era garoto, na Praça da Mantiqueira, lua cheia, naquela época que cachorro era cachorro, e não pet, certo? Lua cheia, Abner, clara, quase dia, e o cachorro no quintal olhava para a lua assim, uau, 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 uau. E eu achava o maior barato. Falei, esse cachorro é doido, essa peste. E meu tio olhava e falava: meu filho, aprenda essa lição da vida. Enquanto os cães latem, a lua continua brilhando. Quando alguém não gostar do teu brilho, não pare de brilhar porque alguém não gosta. Continue brilhando. E eu peguei isso para a minha vida. Estou chamando ninguém de cão, não. Ou melhor, estou, mas de uma maneira assim, educada. Você está entendendo? É assim que funciona. A dona foi lá, quebrou a banca, foi lá, evangelizou. Eu imagino a dona, pensa, Jesus vendo os discípulos comer, que ele não estava comendo, não. Os discípulos tudo comendo. Crente. E lá vem ela. Eles foram na cidade, não pregaram para ninguém. E vem ela. Eu imagino ela apressada, vindo. Falando, vamos embora, gente, vamos embora. Está lá, ó. E pensa Jesus. Olhando para ela, vindo assim, ó. Olhando para os discípulos. A mulher se tornou uma evangelista, sim ou não? Isso. Por que eles foram lá e não pregaram para aquele povo? Você sabe por quê? Porque eles não pertenciam àquele mundo. Porque eu não tenho como mudar o seu mundo. O seu mundo, quem muda é você. Você está entendendo? Deus te traz aqui para falar com você, para você sair daqui e levar o que recebeu aqui para o seu mundo. Seu mundo é sua família, seus amigos, seu trabalho, o lugar onde você vive. Eu não estou aqui para mudar o seu mundo. Ao seu mundo, ao gadareno, ele mudou Gadara. A mulher mudou Samaria. Quer ver o próximo? Coloca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 27. Põe aí. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, um indivíduo da Etiópia, um eunuco, certo? Mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Preste atenção. Pegou um cara pelado, que todo mundo sabia quem era, e transformou num evangelista em Decápolis. Pegou uma mulher conhecida por uma fama negativa, mudou a história dela e ela mudou Samaria. Agora as coisas mudam. Agora esse homem é um oficial, agente direto, certo? Da rainha dos etíopes. E este homem agora, olha só, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Aqui diz onde ele mora, quem ele era, seu poder de influência, e já fala a respeito de sua fé. E sabe o que está acontecendo? Ele está voltando para casa, Abner, sem uma experiência. Foi lá, e ninguém lá cumpriu o seu propósito. Então ele volta, senta para ler o profeta Isaías, e o texto diz que Deus vai enviar Filipe até ele. E Filipe evangeliza esse cara, que está lendo o profeta Isaías. Filipe volta, certo? Para a área da Galileia, me parece, e ele vai embora, batizado, indo em direção à Etiópia. Levando o quê? Levando a fé que mudou sua vida,
E a palavra aqui vai evangelizar aquela parte da África. Você consegue entender? O texto diz que a movimentação de Filipe é feita de forma milagrosa, sobrenatural, porque quem está movendo este cara não é ele, é Deus que quer mudar aquela região. Então, seja a terra do gentil de Decápolis, seja os irmãos desviados samaritanos, seja uma turma, né, da África, um pouco mais distante, elas são transformadas porque Deus é capaz de suscitar o valor em cada um. Onde você trabalha? O que você faz? Você é um empresário? Mude o ambiente dos empresários. Você é um policial? Mude o ambiente. Quem você é? A quem você tem acesso? Essas são as pessoas cujas quais você foi chamada para transformar. É assim. Eu falo com muita gente, mas eu sei que eu fui chamado para ajudar casamentos. Eu recebo o tempo inteiro informações. Ouvi uma mensagem sua, melhorei, parei de fazer isso, comecei a fazer isso. Eu prego inúmeras temáticas. Lógico, eu sou pastor, mas eu tenho a ciência de que eu fui chamado para fazer isso, porque eu sou bom? Não. Eu posso dar, Érica, o mesmo conselho a um casal que você deu. Mas por eu ter um chamado nessa área, o que eu vou falar tem muito mais peso do que a mesma coisa que você disse. Você está entendendo? Então descubra o mundo cujo qual você foi chamado para transformar e pare de querer transformar o mundo dos outros, onde você vai gastar muita energia e não vai acontecer nada. Olha só. Vamos pegar o último, por causa do horário? Vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este é Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um cara perigosíssimo para os crentes. Paulo é um cara que tem documento assinado por autoridades para prender quem ensinar qualquer coisa no nome de Jesus. Paulo é um cara que, quando as pessoas o veem, se escondem. O nome de Paulo causa repulsa, causa medo. Os amigos de Estevão, que foi apedrejado enquanto Paulo segurava a capa dos apedrejadores. Imagine a mãe, a família de Estevão, que não pensava a respeito desse cara. Esse cara tem que ir para o inferno, meu irmão. O cara matou alguém da minha família. Isso não é um cara digno, um cara violento, perseguindo cristãos que só querem. É isso. Se eu tivesse um cara hoje no Brasil para chamar de Paulo, eu diria Alexandre de Moraes. E você, quando olha para ele, provavelmente, o que você pensa? Isso é um crápula, um indivíduo que teria que morrer. Morrer sim, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não vos peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, que morra para o pecado e se levante uma nova pessoa. Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Sim. Isso. Mas normalmente a maioria dos crentes, meu irmão, está orando para ele desce fogo, porque a justiça do Senhor vai e vai matar. Você não é crente, você faz voodoo, faz um bonequinho careca e manda bala. É ou não é verdade? Ué? Esse cara é perigosíssimo. Ananias recebe uma tarefa com Jacó, ele não quer cumprir. Ele conversa com Deus, vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Olha só. Olha o que Ananias fala, Senhor. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe quem é esse cara aí que o Senhor está falando para eu ir lá? Esse cara é perigosíssimo. Esse cara não vale nada. Não sei se falaram para o Senhor. Isso é um perseguidor. O Estevinho, ó, cantou para subir por causa dele. Então eu vou logo avisando. E aí o que o Senhor disse? Vai, meu filho, porque este é para mim um vaso. Para quê? Um vaso escolhido para fazer nada. Porque tem uns membros que acham que Deus escolheu ele para nada.
Você fica sentado assim, uma hora Jesus volta. Vá para o inferno. Não é verdade? Para mim, ele é um cara escolhido para cumprir uma missão. Cada um de nós temos a nossa. Cada um de nós temos a nossa. E deixa eu falar uma coisa com você, aí onde você está, numa praça de alimentação como aquela, recebendo alguém aqui, num estacionamento, numa sala de aula, você pode acessar um coração que um pregador nunca conseguiria acessar. Numa fila de ônibus, é ou não é verdade? Num ambiente fora da igreja, porque a sua missão é mudar seu mundo. É assim que funciona. Sabe aquilo que você consegue depois de uma jornada mensal de trabalho? O seu salário, ele vai todo para um lugar só? Não, ele é distribuído. É assim que funciona. Você pega de um local, é verdade, mas aqui uma conta de luz, ali de telefone, ali você paga o colégio das crianças, aqui você faz isso, você faz as compras, é o combustível, é isso aí. O que você faz? Você entrega ao seu mundo, certo? É lá, você tem o pet que cuida do seu cachorro, então vai um dinheirinho para o cachorro. Aí você compra uma raçãozinha na loja de ração, vai um pouquinho para lá. E você compra onde? Você compra num ambiente que representa o seu mundo. Ele diz, olha, esse cara que vocês acham que deveria morrer, esse cara que realmente, eles não estão falando mentira não. Eles estão falando verdade. Paulo era tudo isso que eles temiam. Mas Deus enxergou nele e disse, olha, isso é o que esse cara faz sem mim. Agora eu entrei nele. E agora você vai ver, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu, preste atenção, ele vai levar o meu nome, certo, aos gentios. Ele vai atravessar o Mediterrâneo. Ele vai subir para ir à Europa. Sabe com quem ele vai falar? Ele vai falar com autoridades, com reis. Ele é um cara culto, preparado, letrado, poliglota. Você está entendendo? E ele é um cara que vai falar com os filhos de Israel. Esse cara é um cara que está habilitado, certo? É um dos primeiros indivíduos onde o leque abre. Enquanto a samaritana conversa com os samaritanos, enquanto os discípulos conversam com os judeus, enquanto o certo, lá endemoniado, conversa com os gentios de Decápolis. Quem é Paulo? Paulo conversa com qualquer um. Ele vai viajar, vai treinar pessoas, certo? E preste atenção, quando você vê Paulo escrevendo cartas à igreja de Colosso, à igreja da Galácia, à igreja de Filipos, certo? É sempre assim. O missionário vai à frente, observa o que está acontecendo, vê os problemas que a igreja está. Aqui nós temos problemas com liderança, aqui nós temos problemas com infidelidade econômica, aqui nós temos pessoas que estão elegendo homens como seus líderes. Um diz, sou de Paulo, outro de Apolo, certo? E então ele vem e escreve uma carta. Ou seja, baseado nas informações cujas quais ele recebe de seus missionários enviados, posteriormente ele então envia recomendações, ações, atitudes, e sempre posteriormente fazia uma visita com uma certa regularidade. O que ele está fazendo? Mudando seu mundo. Hoje eu vim aqui para dizer a você, você pertence ao mundo. E você foi resgatado para uma missão, como Paulo. É para mim um vaso escolhido para levar. Para levar. Você veio aqui para quê? Para levar. Levar o que recebe aqui. Para onde? Para seu mundo. É Decápolis? É Samaria? É Etiópia? É a Europa? Eu não sei. Eu sei que ninguém melhor que você. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. É isso. O gadareno, todo mundo sabia quem o gadareno foi e quem ele se tornou. Certo? Todo mundo sabia quem a mulher samaritana era e quem ela se tornou. Todo mundo sabia quem o etíope
era e quem ele se tornou. Todo mundo sabia quem Paulo era e quem ele se tornou. E todo mundo sabe quem você é e quem você se tornou. Entendeu? É quem que você se torna, que torna a sua mensagem poderosa. Eu não quero saber o quanto você sabe de Bíblia. Eu quero saber o quanto de você não existe mais, para que uma nova criatura entrasse em você. Você está entendendo? Eu não quero saber o quanto a sua vida melhorou economicamente, que você era pobre, enriqueceu porque aceitou Jesus. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o quão de crente tem dentro de você. Eu quero saber o quão de novidade de vida. É isso que todo mundo está a fim de olhar. Até quem falar de forma errada, ruim, certo? Vai ter que reconhecer. Pode te criticar? Pode. Porque deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você é ruim, uma pessoa ruim, de estilo de vida, provavelmente essas pessoas não vão falar mal de você na sua presença, na sua frente, mas vão falar mal de você quando você estiver longe. Quando você tem uma vida correta, quando você é um crente decente para seus pais, para seus filhos, para seus amigos, escute o que eu vou falar. Eles vão falar mal de você na sua frente. Vão debater. Vão dizer que você, certo, é uma pessoa ultrapassada, retrógrado, um fundamentalista. Mas quando estiverem longe de você e alguém tentar falar mal, sabe o que elas vão falar? Falar mal de fulano não. Fulano é gente boa, é legal. Não, é crente. Crente, estou falando que é porque eu convivo, eu sei que é chato. Entendeu? Fundamentalista. Mas é crente. Então nós vamos sair daqui e o que levamos de poder não é o que levamos de conhecimento. O que levamos de poder é o que levamos de transformação. Então vamos embora para casa, vocês que vão nesse primeiro culto, que eu ainda vou depois do segundo, para mudar seu mundo. Entendeu? E se você está com alguém do seu mundo, olha para o lado dele e diz: eu pertenço ao seu mundo. Muda aí, poxa. Isso, o marido falaram com a mulher com a força danada. Raquel era uma mulher sonhadora. Ela queria. Apesar de ver sempre as coisas acontecendo nas tendas alheias, primeiro na sua rival, sua própria irmã, e agora nas servas, que mesmo sendo escravas, tinham virtudes que ela não tinha. Mas ela continuou com o sonho, buscando levar sempre seu marido para a cama, não mais simplesmente para lhe oferecer prazer, mas para dar para ela algo que desse a ela dignidade, porque era seu sonho. Você acha que muitas vezes ela tinha prazer, que no momento em que aquele homem estava possuindo ela, o que ela estava pensando era o quê? Tomara que eu fique grávida. Não estava preocupado com prazer. Porque quando você quer realizar sonhos, nem sempre dá para fazer as coisas com prazer. Às vezes seus sonhos vão exigir de você muito mais do que prazer. Às vezes você vai ter que abrir mão de descanso, vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar o que você deseja. Mas quando esse menino nasce, provavelmente uma coisa essa mulher vai fazer: dizer para ele que ele é a realização de um sonho. E talvez por isso ele seja um sonhador. Por isso ele seja o único que sonha. Porque ele é filho de uma sonhadora. Porque ele escuta histórias de sonhadores. Porque ele anda perto de alguém que diz para ele: o impossível pode se tornar porque Deus fez na minha vida. Ele é resultado de um sonho. Mas tudo bem. Quando ele tem 17 anos,
ele começa a sonhar. E não apenas um sonho no sentido figurado, mas literal. Ele começa a sonhar que seus irmãos vão se curvar diante dele. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele é o filho mais moço. Ele tem muita gente à frente dele para assumir o governo do clã. Não, essa história é conversa fiada. Ele deve ter comido alguma coisa que não caiu muito bem. Se ele contasse o que ele sonhou, seus irmãos disseram: o que é isso, cara? Quem é que você pensa que é? Você acha que você é melhor do que nós? Ele também não entendeu o que estava acontecendo. Ele sonha novamente. E agora ele sonha com sol, lua e estrelas. 2 astros de governo e 1 de direção. Agora as coisas estão ficando mais claras, talvez não para ele, mas para nós. José vai ser governador de onde? Da casa dele? É o máximo que vai ser. Provavelmente não tem muita preocupação com isso, mas ele está sonhando. Vivendo num ambiente que não é dos melhores. Sim, é isso. Ele está ouvindo histórias e uma perspectiva de algo grande, mas vivendo no meio de gente que pensa pequeno. Todas as vezes que você tiver uma perspectiva grande, perto de um ambiente de pequenez, pode ter certeza que vão tentar te abafar, te diminuir. Porque muito pior do que você se tornar grande, é você se tornar grande perto de alguém pequeno. É um grande desafio. Mas o texto diz que ele é o mais novo, sim. E o que ele tem ao redor? Irmãos, o que ele tem ao redor? Pessoas com comportamento ruim. O que ele tem? Modelos estragados, tóxicos. Onde? Ao redor dele. Na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, na família. Se você quer alcançar seus sonhos, aprenda a sobreviver os exemplos ruins perto de você. E você vai tê-los. E eles serão uma boa desculpa para você se tornar um derrotado. Uma derrotada. Eu não venci porque ninguém venceu. Eu não venci porque meu pai não pôde pagar uma escola. Eu não venci porque, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tá bom. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Você pode ter certeza que perto de você sempre vai ter uma pessoa ruim para te oferecer algo que faça com que o que Deus tem para você não se cumpra. Como essa pessoa aparece? Como a melhor pessoa do mundo. É alguém para te exercer influência. Ela tem que ser descolada, ela tem que ser bonita, ela tem que ser legal, o ambiente tem que ser favorável, porque é para acabar com o seu sonho, é para destruir a vida de um filho de Deus, que é você, que sou eu. Sim, é nesse ambiente. E o texto diz que José, como Noé e como outros, como Elias, se mantém firme num ambiente onde as coisas estão ruins. Porque é isso. Vamos criar um ambiente global. Pense o que todo mundo está pensando, fale o que todo mundo está falando, veja o que todo mundo está vendo, seja manipulado. E mais legal de tudo isso, seja manipulado por uma estrutura que faz com que você pense que você é capaz de pensar o que deseja, ou fazer o que quer. Mas não, o verde que você usa hoje e que está na moda, não foi decidido por você. Foi um grupo pequeno que decidiu em salões de moda, em Milão, Paris, Nova York, São Paulo, quando chega a Fashion Week, a semana Fashion da moda. É isso. Nós usamos o que os outros querem que use, comemos o que eles querem que comamos, acreditamos no que eles querem que acreditamos. Um grupo pequeno determina. E somente os que veem, e aliás, hoje tem tanta gente andando na contramão, que quem está andando hoje na mão certa, é que parece que está errado.
Hoje qualquer coisa que vá em confronto com a opinião de massa é discurso de ódio. Não existe mais a expressão, ou me expressar. Não existe mais. Se eu me expresso de uma forma que não condiz com o pensamento pré-programado, eu sou fascista ou fascista. Eu sou retrógrado, ultrapassado. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que aprender que eu estou no meio de um povo. Mas eu preciso saber como vou me comportar com ele. Se você não sabe se comportar bem na universidade, não vá para ela. Se você não é capaz de se comportar bem no ambiente, e se ele pode te corromper, se você não tem maturidade, não vá. Essa é a grande verdade. José é alguém que sobrevive tudo isso, mas ele está pressionado. Ele está pressionado por quê? Porque ele não cumpre o padrão. Ele é a exceção, a regra. Ele tem 10 irmãos e uma irmã até o presente momento. Não sei qual era o comportamento de Diná, mas Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Gade, Azer, todos eles, menos Benjamim, que vai nascer depois. Mas ele entendeu que ele era alguém diferente e pronto. Sim, se você é diferente, vão te chamar de feio. Sim, é a história do pato. É a história do patinho, que nunca foi pato, mas que como vivia como patos, precisava parecer com pato. Mas ele nunca foi pato, ele sempre foi cisne. E como cisne, ele era feio, porque ele era diferente. É isso. Você vai para um lugar onde tem um protocolo, se comporta diferente. Você é feio. Você é isso, você é aquilo, é esse. O ambiente é o mesmo, gente, porque a Bíblia, ela se atualiza, sabe? É que o seu celular pede atualização, e a Bíblia não precisa. Ela se atualiza por si mesmo. O livro mais atual, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, se você quer saber. E assim, é nesse ambiente, e nesse ambiente, esse cara não vai a lugar nenhum. Então Deus diz, não dá para ficar mais aí, porque eu mudei a vida de Abraão assim, eu mudei a vida de Ruth assim. Todas as vezes que eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso tirar gente que não cabe na sua vida, pelo menos no momento atual. Até aí está tudo bem. O pior não é isso. O pior é que ia chegar um momento que alguém ia dizer: eu não entendo como Deus anda com um cara desse. Bom, meu irmão, quando o nome de Deus vai para o rolo, e vai, pode ter certeza que vai, uma hora vai para o rolo quando o seu vizinho olha seu comportamento, uma hora vai para o rolo quando você não paga uma dívida, quando você é envolvido numa violência doméstica, num escândalo, uma hora vai. E aí tem um problema, porque se tem uma coisa que Deus preza, é o nome dEle. O nome dEle é sobre todo nome. Lembra Moisés? Eu vou falar com o faraó e ele vai me perguntar quem me enviou. Ele diz, só diga para ele que o eu sou te enviou, e deixa comigo porque eu resolvo com ele. O nome de Jesus é sobre todo nome. Se você quer botar seu nome e do lado dele cristão, é bem legal, está até na moda. Mas eu vou falar uma coisa para você. A hora que o nome de Deus for para o rolo, por sua causa, meu irmão, dá uma lida no que aconteceu com Davi, porque o negócio vai ficar ruim para tu. Ah, nossa, eu quero um dom, nossa, que beleza, eu prego, eu canto, eu tenho visões, isso é muito legal. É utilitário o que você quer, beleza, mas por detrás disso, eu sei. Eu entrei no contexto do Evangelho, sério que já é aquilo tudo ali, já estou acabando. Agora que eu notei, ninguém falou nada, tá vendo, ninguém vai falar, né? Desculpa. Já estou terminando, me dá mais 5 minutinhos. Todo mundo achava que por eu ser bem-humorado,
é só uma questão de tempo. Eu ia estar num relacionamento extraconjugal, eu ia estar num escândalo com grana. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi ao caminhar com Jesus é que a hora que Ele colocasse o nome dele sobre o meu, o negócio ia mudar de figura. E eu entendi o peso de tudo isso. Quando o nome de Deus vai ser mal falado pelo exemplo de Davi, Deus manda a quarta visita, o Natã. O primeiro foi para ungir, o segundo foi para matar, o terceiro foi para desmorar ali. O primeiro conseguiu ungir, sim ou não? Sim ou não? O segundo conseguiu matar, o terceiro conseguiu desmoralizar, mas o quarto vai conseguir restaurar. Porque eu não sei o que aconteceu com você lá, eu sei que Deus te restaura aqui. Porque hoje nesse culto, eu quero que você entenda que Deus enviou uma palavra como Natã, para levar você de volta ao caminho. Mas é importante que você saiba o peso de tudo aquilo que aconteceu com Davi. Deus disse para Davi, através de Natã: a espada nunca mais sai da sua casa. Seu filho vai se deitar com as suas esposas. Olha só, e todo mundo vai saber. O que você fez escondido, ele vai fazer às claras. E durante esse processo, Davi diz: pequei, somente pequei contra o Senhor. E o que ele está dizendo? Eu vou morrer, olho por olho, dente por dente. Eu matei Urias, eu morro. Natã disse: não, fica tranquilo, porque Deus te perdoou, mas seu filho morre. E o texto é bem claro: porque ninguém vai falar mal de mim por sua causa. Você é crente, querido? Você é cristão? Cuidado com os seus negócios, cuidado com suas postagens nas redes sociais. Posta pelada. Porque esse dia uma mocinha aqui da igreja postou uma foto, não estava pelada, estava de biquíni, assim o sol se pondo, e aí a frase dizia: olha a paisagem. Você olhava para tudo quanto é lugar, Caio, menos para a paisagem. Você está rindo, mas é sério. Aí o outro vai lá e posta vai aí no lugar, está fazendo nada de errado, Aí posta com a garrafa de vinho e um copo. Aí dia seguinte, sabe o que está lá? Aí, ó, membro da igreja do pastor, servo de Deus. É porque eu não posso. A Bíblia me proíbe: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A minha vontade de orar é: Senhor, não precisa livrar do mal, tira do mundo, leva. Porque suja o nome da gente. Eu estou aqui lutando, não sou perfeito não, mas eu estou lutando. Porque se eu fizer uma besteira, irmão, eu falo para essa mulher, nós somos casados, eu falo para ela todo dia de manhã, falo: deixa eu falar com você, o diabo levantou hoje para envergonhar eu, você, o projeto vai começar, xerém, palito no olho. Eu falo para ela, entendeu? Por quê? Porque eu carrego o nome dele. Então, vamos levar a sério esse negócio. Pastor, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Você acha que é difícil só para você? Há um complô no céu ou no inferno para desmoralizar você. Quem você acha que é na fila do pão? A chapa é quente para todo mundo. Entendeu? O diabo quer acabar com o seu casamento. Por quê? Porque isso envergonha o reino de Deus.
Ele quer acabar com seus filhos, porque isso envergonha o reino de Deus, envergonha a família. Ele quer que você não pague os outros. Ele quer que o carro da companhia entre lá e corte sua luz, porque tudo isso desmoraliza. Então você quer carregar o nome dele? Vamos levar esse negócio a sério. Porque quando Deus falou: Davi, chega aí, maluco, sai do grupo, vem pro privado. Pô, cara, não tô te entendendo, maluco. Tu era um Zé Ruela atrás de umas ovelhinhas. Peguei você. Lembra quando você matou o urso? Eu tava lá, rapaz. O leão e aquele gigantão que você ia errar aquela pedrada, fui eu que. O Saul também, rapaz, queria te matar. Lembra? Aquela maluca pelada. Pô, cara, tanta mulher, talvez não fosse tão bonita quanto aquela, um modelo tão novo, mas você tinha. E se a sua mulher ficasse ruim, me pediu, o que Deus... Se a sua mulher estava ruim, falava comigo, mano. Eu dava um modelo novo. Mas não, tu pegou a mulher do cara. A casa caiu, Davi. A casa caiu, irmão. Botaram meu nome no rolo. E tu vai se lascar. Entendeu? Vai ser chifrudo, sim. Então, o que você fez escondido, seu filho Absalão vai botar chifre em você. Esse chifre do estranho já dói. Imagine do de casa. Acabei com o Natal, Ano Novo, tudo. A reunião familiar, tudo. Seu filho vai estuprar a sua filha. Um filho seu vai mandar matar o outro. O outro vai te perseguir. E você vai ter que fugir e se esconder em cavernas do seu próprio filho. Sabe por quê? Davizinho. Porque botou meu nome no rolo. E se tem uma coisa que eu não gosto, é do meu nome na boca de qualquer um. Aí eu falo: Senhor, nem sei se eu estou afim de ter seu nome. É tão perigoso que é melhor ir para o céu logo. Então, gente, vamos sair daqui para ser crente. É fácil? É fácil? Não, se é para você, para mim não é não. Todo dia. Às vezes eu estou lá em casa, o viajante vai para lá. Quando eu vejo, ele está lá em casa. Não sei se mim, se nela. Acho que mais nela do que em mim. Mas ela está acostumada com a minha doideira. Aí vem, está lá, nós estamos conversando. Do nada da conversa sai uma briga. Brigando por quê? O viajante passa, mas está sempre de passagem. Mas vai. Umas 3 vezes por semana vai, não é verdade? Às vezes está nos meninos, nos vizinhos, tem uns vizinhos lá, né? Meu Jesus, uns vizinhos bons para receber o viajante, né? Não pode falar não. Mas é assim. Você está rindo? O bagulho é doido, mano. Mas eu gosto da visita do Natan, porque o Natan vem para restaurar. Aí, Davi, tu não vai morrer. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Aí vê se dá para meu filho também, para ele viver. Deus falou: o menino morre. Nossa, o menino morreu. Morreu para você, para Deus voltou para ele. Tem gente que fica revoltado quando alguém morre. Queria minha mãe aqui. Quando? Sempre. Você chorou porque ela morreu com 80. Se ela tivesse com 150, você chorava também, irmão, do mesmo jeito. Quem ia chorar dela viver esse tempo todo era o seu cônjuge. Certo? É assim que funciona. Deus te dá uma oportunidade de restaurar a sua vida. Agora, Deus não é brincadeira não, meu irmão. Leva o nome dele a sério. Porque é chato pra caramba quando você chega num lugar e alguém diz: fui no escritório de fulano, tinha uma Bíblia em cima da mesa e um discurso sem vergonha. Fulano estava pregando o evangelho e estava saindo com a irmãzinha, fazendo isso, batendo na mulher, fazendo isso. Estão cansados de ouvir isso, meu. Uma hora esse negócio vai dar ruim para essas pessoas, porque Deus vela pelo seu nome. É difícil para todos nós, mas é possível. É possível viver uma vida íntegra
não perfeita, porque ninguém aqui é perfeito, não é isso que eu estou falando, mas é diminuindo a margem dos nossos erros,